Como funciona a marcação a mercado? Se você é investidor de renda fixa e quer entender um pouquinho mais como funciona a marcação a mercado, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar de uma forma bem simples e bem didática como que funciona esse que pode ser um grande risco, um grande vilão nos investimentos de renda fixa, mas também pode ser uma oportunidade. Bom, primeiro começar me apresentando, meu nome é Luciano Herzog, eu atuo como consultor de investimentos, também já trabalhei como assessor, como agente autônomo de investimentos. Durante a minha trajetória no mercado financeiro, eu vi como as pessoas entendem pouco os riscos da renda fixa e muito pouco sobre marcação a mercado nos títulos de renda fixa. Então eu decidi criar esse conteúdo aqui, esse vídeo, explicando melhor como funciona a marcação a mercado, de uma forma simples, como eu procuro explicar para os meus clientes no meu dia a dia. Então, se você gosta de conteúdos assim, sobre investimentos, sobre renda fixa, eu te convido a se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo aqui, que nos ajuda bastante aqui nas métricas do YouTube. Bom, vamos tentar explicar assim, trazer uma analogia. O que é a marcação a mercado? Consiste em tu estar precificando um ativo que tu tem o tempo inteiro, tá? O que é isso? Todo dia tu vai pegar uma variação dele como se tu fosse vender ele naquele momento. Então, por exemplo, um imóvel. Eu comprei um imóvel por R$400 mil. A tendência do imóvel ao longo do tempo é valorizar. Então, eu comprei esse imóvel a 400 mil, daqui a 10 anos eu vou querer vender ele a 800. Só que a gente sabe que não é uma linha reta essa valorização. Pode ser que eu comprei ele hoje por 400 e o ano que vem o mercado imobiliário mudou, ele está valendo 380, 350. Estou tendo uma marcação a mercado negativo. O mercado está precificando ele de uma forma negativa e eu tive uma desvalorização. Mas não significa que eu vou ter um prejuízo, porque eu posso simplesmente não vender ele por um preço menor do que eu paguei e carregar esse imóvel na minha carteira de investimentos por mais tempo. Acontece algo parecido com os títulos de renda fixa. Então a gente compra um título público, tá? um tesouro pré-fixado para 10 anos, as condições de mercado elas vão mudando, especialmente a taxa de juros, né, e a expectativa de juros, e isso vai influenciando no preço daquele ativo. Então vocês já devem ter escutado aquela frase, a renda fixa não é fixa. E é verdade, ela é fixa se tu segurar ela até o vencimento do título. Então por isso que eu vejo um grande risco, muitos investidores estão na assessoria, às vezes tem um atendimento conflituoso, e lá estão tomando um risco desnecessário na renda fixa. Então já aconteceu de clientes aqui chegarem aqui para mim fazer uma avaliação de carteira, pessoas de idade com uma NTNB, que é um título público indexado à inflação, para 2055. Então, tipo, um título super longo, com uma dificuldade muito grande de sair dele antecipadamente, né? Não até o vencimento. Então, daí que surgiu muito a ideia de fazer esse vídeo. Muita gente aplicando de forma errada em títulos longos, sem entender os riscos disso. Inclusive, se você tem uma desconfiança que tem títulos desse tipo na sua carteira, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição da minha página. Vocês podem entrar em contato ali, deixar os dados de vocês, que alguém da minha equipe entre em contato para a gente fazer uma avaliação de carteira gratuita. Bom, mas vamos entrar no tema do vídeo. Vamos falar dessa marcação a mercado que eu falei dos imóveis na renda fixa. Vamos usar uma taxa redonda aqui para facilitar os cálculos, tá? Imagina que a gente tem um título para 10 anos de vencimento, pagando 10% ao ano. Vamos fazer em cima de um pré-fixado. Hoje a taxa de mercado é 10%. A gente comprou, daqui a 3 anos a taxa de mercado agora é 12%. E a gente vai precisar resgatar esse valor. Bom, por que alguém vai te pagar 10% se ela consegue receber a mercado 12%? Ou seja, nesse caso tu vai ter um deságio. Agora pode ser o fator oposto. Vamos no mesmo exemplo, 10% a 10 anos. Chega lá no terceiro ano, a taxa de juros padrão está 8%. Bom, aí, se a gente for querer sair antecipadamente, a gente pode ter um ágio, porque a gente prefixou numa taxa maior que não existe mais no mercado ali naquele momento que a gente vai estar fazendo a venda. Pô, Luciano, mas ainda está complicado, não consegui entender direito. Bom, eu vou exercitar esses números aqui, daí eu vou pedir para o meu editor aqui colocar na tela os gráficos. Vamos pegar um título pré, mas a mesma lógica vale para o IPCA+. O pré é mais fácil da gente exemplificar
nos números. Como é que funciona um título pré? Lá no vencimento, ele vai pagar R$1.000. Então, como é que a gente sabe o valor justo? A gente vai pegar essa taxa ao ano e vai descontar ela ano a ano e vai chegar no PU, que é o valor que a gente adquire esse título, tá? Então, por exemplo, esse exemplo que eu estava dando antes, R$1.000, vencimento para 10 anos, pagando 10% ao ano. A gente vai tirar ali 10% ao ano e a gente vai chegar num valor unitário de 385,54 para esse título. Eu vou deixar a fórmula aqui para quem quiser fazer essa conta na mão, né? O mais fácil é usar nossa amiga aqui, HP12C. Então, se a gente tiver lá um PU de 1.000, trazer a valor presente em 10 anos, a gente chega em R$385. Agora, vamos exercitar alguns cenários. Imagina que a gente comprou esse título e, passado um ano, a taxa de juros continua os 10%. Não teve alteração, a taxa de juros continuou estável, tá? Então, a gente vai pegar esse valor futuro de R$1.000, vai trazer a valor presente, esses 10% ao ano, na mesma fórmula, só a gente vai mudar o tempo. O fator não vai mais ser 10%, vai ser 9%. E aí a gente vai chegar num resultado de R$424 com 0,9. Porém, vamos criar um cenário aqui. Vamos imaginar que a taxa de juros, nesse momento, ela caiu para 8%. Não é mais 10%, agora é 8%. E a gente vai trazer esses 10 anos, vai trazer 9 anos agora, não mais 10 como antes, a 8%. E aí a gente vai chegar num valor de 500,24. E aí a gente pode estar falando que a gente está recebendo um ágio, né? A gente está tendo uma valorização no nosso título, porque quando a gente comprou, a taxa de juros era 10 e naquele momento ali, em passados um ano, a taxa caiu para 8%. Então, esse é um efeito positivo da marcação a mercado. Nesse cenário, tá? Se a gente pegar essa marcação a mercado de 8%, que daria R$500, e dividir por R$424, que caso se mantivesse a taxa igual, a gente vai ter um ágio de 18% em relação ao valor contratado lá na renda fixa. Então aí é um cenário positivo de ágio. Então aí nesse cenário, a taxa saindo de 10 para 8 e ainda tendo um duration de 9 anos, a gente tem um retorno de 18% de ágio. Agora vamos exercitar o cenário inverso. A taxa saindo de 10% para 12%. Então, imagina o mesmo cenário. A gente comprou um título a 10% ao ano para 10 anos e no ano seguinte a taxa foi a 12%. E daí é um cenário pior para o investidor. Pior não, um cenário muito ruim para o investidor. Por quê? A gente vai pegar aqueles 9 anos de duração daquele título que ainda faltam e vamos trazer a valor presente, os 1.000 lá do PU que ele vai receber no final, a 12% ao ano nesses 9 anos. E aí nós vamos chegar num valor unitário de 360,61, ou seja, bem abaixo dos 424, que é o valor marcação na curva, caso o cenário continuasse em 10%. Neste cenário, essa marcação negativa representaria um deságio, tá? Uma perda em torno de 15%. E é por isso que eu comentei ali no início que a marcação ao mercado ela pode ser um dos principais riscos do investidor de renda fixa. E, infelizmente, né, as pessoas não têm essa consciência, isso também não é bem explicado, e acontece que muitas vezes o investidor ele descobre só na pior hora. Ele investe num título, ele imagina que ele vai ganhar aquela rentabilidade todo ano, e no momento que ele precisa resgatar, ele tem esse prejuízo porque está no momento adverso de mercado. Por isso, é muito importante ter um consultor de investimentos alinhado aos seus objetivos, que vai montar um wealth planning para ti e uma sugestão de carteira ideal. Eu vou botar um gráfico aqui na tela para exemplificar isso. Ao longo do tempo, se a gente olhar um título desses pré-fixado para 10 anos, ele vai parecer um gráfico de bolsa. Ele hora vai ter mais, hora vai ter menos, né? Ele não vai seguir numa linha reta 10, 10, 10 todo ano. Em alguns casos dá uma valorização muito grande, como aconteceu lá no passado, quem travou renda fixa em 2015, 2016, que foi o final do governo da Dilma ali, depois teve uma melhora nos indicadores econômicos, teve um ágio muito grande em questão de 2, 3 anos, mas a gente também teve casos opostos aqui. O pessoal, quando estava a Selic a 2% aqui no Brasil, ali em 2020, o pessoal fez títulos longos que até hoje não consegue sair porque está tomando uma marcação a mercado muito grande. Então, por isso tem que ter muito cuidado na hora de investir. Então, assim, o que eu gostaria de deixar como conclusão desse vídeo? É muito importante cuidar o duration. O que é o duration? O duration é a duração média, contando que o título vai te pagar lá no final e se ele tiver mais algum cupom de juros no meio do caminho. Cuidar muito do duration da tua renda fixa
a gente precisa separar bem o dinheiro de curto prazo do dinheiro de longo prazo. Quem é meu cliente aqui na consultoria sabe, eu tenho 2 portfólios, um portfólio para curto prazo e outro para longo prazo, então a gente tem que cuidar muito e tem muitas oportunidades na renda fixa. Então, se você estiver atento ao mercado, estiver pesquisando, tem muitas oportunidades muito bacanas na renda fixa. Agora, uma ressalva importante, não é tão simples a gente adivinhar o cenário futuro, tá? Até vou botar um gráfico aqui na tela do quanto que o Boletim Focus precificava a taxa de juros no final de cada ano, qual foi o percentual de acerto ou de erro. O Boletim Focus é calculado por agentes de mercado, economistas, e tem uma divergência muito grande. Esse ano mesmo, a gente apontava para um juro terminal aí de 9 e a gente está aí, não terminou o ano ainda, mas a gente vai passar dos 11, provavelmente. É muito difícil acertar esse cenário, então tem que ter muito cuidado. Importantíssimo separar essas carteiras de curto e longo prazo e ter um bom consultor de investimentos te auxiliando. Vou deixar o link da minha landing page aqui na descrição do vídeo e se você tiver interesse, só deixar seus dados ali, alguém da minha equipe entra em contato, a gente faz uma avaliação de carteira de forma gratuita. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou pode comentar, pode compartilhar, curtir esse conteúdo. Essas métricas são muito importantes para nós. Muito obrigado, nos vemos na próxima.